Todas as guerras que existem hoje e que já existiram na história da humanidade foram feitas por estados, certo? Talvez não estados que existam hoje, talvez não do tamanho que existam hoje, mas sempre foram feitas contra a vontade das pessoas que lutaram nessas guerras. Por exemplo, existem dois tipos de guerras, certo? Existem as guerras em que você defende um local que é seu, você defende a sua casa, a sua família, seus amigos de alguma coisa, certo? Conflitos bélicos nesse sentido. E existem as guerras que são forçadas, que geralmente são 99% das guerras do mundo, sabe? Guerras por território, guerras de conquista, conquistar, expandir, certo? O que que acontece? Políticos hoje, eles possuem a capacidade de te roubar, certo? Por imposto. E possuindo a capacidade de te roubar por imposto, na verdade não é nem você que ele rouba. O problema não é o usuário final. O problema não é o cidadão comum. O problema é o político ter a capacidade de roubar imposto de empresas, de toda a logística de mercado, certo? Desde o do mais básico dos recursos, tipo, sei lá, pedras, água, ferro, essas coisas, até o mais complexo do mais complexo dos recursos, tipo um computador iMac A13 50 teraflops de não sei o que, entendeu? O problema é o Estado conseguir roubar toda essa cadeia econômica, ok? E claro, quem acaba sofrendo mais é o cara final. É você, eu, certo? Os cidadãos comuns que tem que comprar coisas e comprar alimentos na feira, sei lá, etc. O que que acontece? Quando o Estado possui a capacidade de roubar as pessoas nesse sentido, quando o Estado possui a capacidade de cobrar imposto, e quanto maior a eficiência dessa capacidade de cobrar imposto, mais guerra vai ter, certo? Porque a natureza do Estado é beligerante. A natureza do Estado é como se fosse a natureza de um tumor. E o tumor sempre vai querer se expandir. As pessoas têm que começar a fazer a analogia de que a sociedade é um organismo vivo da mesma forma que o está que da mesma forma que um corpo humano é um organismo vivo, ou da mesma forma que células são um organismo vivo. Todas as coisas que acontecem numa célula, todas as coisas que acontecem dentro do nosso corpo humano são refletidas, os mesmos padrões são refletidos em escala macro na sociedade, ok? Então, um tumor, por exemplo, no corpo humano, como ele funciona? Ele funciona extraindo nutrientes de um local e modificando o caminho desses nutrientes para o próprio tumor, a fim do tumor crescer e se expandir, até gerar metástase, até o hospedeiro morrer. Certo? Um parasita funciona quase que da mesma forma. O parasita, obviamente parasita o seu hospedeiro. E parasita de tal forma que muitas vezes o hospedeiro acaba morrendo. Parasitas mais inteligentes, eles podem continuar parasitando o hospedeiro ao longo de toda a vida do hospedeiro, certo? O problema é que grande parte dos parasitas acabam ou se ou acabam tomando controle do hospedeiro ou acabam pulando fora, certo? Quando o hospedeiro morre, por exemplo, ou acabam matando o hospedeiro no processo. O problema é, quando a gente fala de políticos, quando a gente fala de sociedade, certo? Sociedade de indivíduos, o parasita político, o Estado, o grande tumor estatal, ele não para de crescer. É literalmente um tumor. Então ele é muito mais próximo de um tumor do que de um parasita, certo? Ele não para de crescer. Ele vai continuar crescendo e crescendo e crescendo até o seu hospedeiro, até o organismo vivo que dá os nutrientes para ele morrer. É assim que funciona. Agora voltando. Quando o Estado possui essa capacidade, as guerras de roubar as pessoas, as guerras vão acontecer inevitavelmente, ok? Pelo motivo que eu acabei de falar.
o objetivo do Estado é sempre parasitar mais e mais e mais, certo? Porque as pessoas dentro do Estado, os políticos, a casta política dentro do Estado, sempre vai querer mais e mais e mais riqueza, mais e mais e mais nutrientes, ok? Sim, eles querem que você seja um escravo. Eles querem que as pessoas sejam escravas, dóceis, que trabalhem, trabalhem, trabalhem e banquem os parasitas políticos, se banquem a casta política. É assim que funciona. E aí entra o Bitcoin nessa brincadeira toda. Porque pela primeira vez na história da humanidade, agora você tem uma forma de dinheiro, certo? Uma forma de dinheiro que é principalmente muito mais eficiente energeticamente do que outras, ou seja, é uma eficiência energética tão grande que você tem que fazer a analogia de, por exemplo, espadas de cobre perderam a guerra, perderam as guerras para espadas de prata. Espadas de prata perderam a guerra para espadas de ferro. Espadas de ferro perderam a guerra para armas. Armas perderam a guerra para bombas nucleares. O que essa analogia significa? Significa que aquilo que possui maior capacidade de manter a energia gasta para construir aquilo se torna um dinheiro melhor, certo? Ouro, por exemplo, se um asteroide de ouro cai na Terra hoje, e não mata todo mundo, no caso, né? Cai num local que fica, sei lá, fácil de você simplesmente minerar e botar no caminhão e ir embora, o ouro perde valor. Perde muito valor. A questão é que Bitcoin, ele é finito. Tipo assim, ele é imutável. Você não pode criar mais Bitcoin. Então, pela primeira vez na história da humanidade, você tem oferta limitada, escassa, objetivamente falando. E é uma coisa que as pessoas não entendem, porque elas nunca tiveram isso, contato com isso. Como assim tem uma coisa que não tem mais? Como assim? Como, tipo, claro que existem coisas hoje. Meu Deus. Claro que existem coisas hoje que são escassas. Por exemplo, uma Bugatti Veyron data limitada, etc. Escasso. A questão é que uma Bugatti Veyron não sei o que, ela não é usada como dinheiro. Pela primeira vez na história da humanidade, o ser humano tem um dinheiro escasso que obedece às leis de mercado e obedecem às leis universais de economia, etc. E as pessoas têm que começar a entender isso. Quando você, indivíduo, começa a usar Bitcoin e começa a acumular em Bitcoin, você está tirando a capacidade que o Estado tem de te parasitar e você está fazendo com que o Estado morra um pouco mais de fome do que antes de você, né, botar sua riqueza em Bitcoin. E esse é o ponto. As pessoas no futuro vão haver dois tipos de pessoas: as pessoas que serão escravas, certo? Que serão que não terão Bitcoin, certo? Elas vão depender totalmente do sistema fiduciário. E, inclusive, muitas vão usar Bitcoin e não vão nem saber que estão usando Bitcoin, porque, sei lá, o banco tem uma reserva em Bitcoin e ela recebe no banco do trabalho dela e esse recebimento do trabalho, enfim. Vão ser essas pessoas, certo? E vão haver as pessoas que têm Bitcoin, que têm dinheiro indiluível, certo? O seu trabalho, ele é indiluível. Esse é o ponto, entendeu? É como se você... a quantidade que você tem hoje de Bitcoin, ela vai ser a mesma quantidade daqui a 50 anos. Então, por outro lado, a quantidade de bens na sociedade tende a aumentar. A quantidade de bens e serviços na sociedade tende a aumentar. A produtividade da sociedade tende a aumentar. Então, se você obedece simplesmente às regras de economia, às regras matemáticas de economia, se de um lado você tem uma quantidade que não vai mudar, que é os seus bitcoins, e do outro lado você tem uma quantidade de bens que vai aumentar e vão ficar cada vez mais eficientes e cada vez mais baratos de serem produzidos, certo? Cada vez menos tempo gasto nisso, cada vez menos recursos gastos nisso. Quer dizer, recursos cada vez mais gastos de maneira eficiente nisso. Significa que o seu poder de compra vai aumentar para sempre. Por que tipo assim, você que não entendeu isso ainda, você tá perdendo tempo, tá ligado? Você tá literalmente ficando cada dia que passa mais pobre. Porque você tem moedas
de papel que não existem, você tem dinheiro que não existe, você tem papelzinho colorido. E esse é o problema, tipo assim, a natureza do Estado é ser parasítica, né? Não existe um Estado que não é parasita. Não existe um Estado que não é coercitivo. A natureza do Estado é coercitiva, certo? Porque se não fosse coercitiva, não seria Estado, seria um governo. Seria uma organização, seria uma, sei lá, não sei, um governo. Seria consensual, certo? Estados são, por essência, não consensuais. Estados são, por essência, coercitivos. Então, eu fico pensando, daqui a 5, 6 anos, daqui a 10 anos, 2034, vamos lá, daqui a 10 anos, 2034, você que tá vendo esse vídeo em 2034, como é que tá hoje? Como é que foi aguentar manter todo o seu patrimônio em moeda fiat? Valeu a pena? Valeu a pena trocar o seu trabalho suado por Drex, por Pix, por real digital? Valeu a pena? E você que estudou Bitcoin, que aprendeu sobre Bitcoin em 2024, valeu a pena? Ou você preferia ter tido Drex, real digital, dólar? Hum? Pois é. Isso foi dito milhares e milhares de vezes ao longo de anos e anos e anos. Inclusive, em 2024 já estava tarde. Quer dizer, estava tarde não, né? Tipo assim, ainda hoje, no momento desse vídeo, ainda é muito cedo, certo? Menos de 1% das pessoas entende o que é Bitcoin. Menos de 1% das pessoas entende o que é Bitcoin. Então, pensa comigo. Daqui a 10 anos, certo? Você vai preferir ter o quê? Você vai preferir ter uma moeda escassa, um dinheiro escasso, indiluível, inconfiscável, incensurável, que aumenta o seu poder de compra ao longo dos anos por uma lei econômica básica, que não pode. É uma lei econômica, é basicamente uma regra do universo. Tipo assim, você não pode ignorar a gravidade da mesma forma que você não pode ignorar como o Bitcoin funciona. O contrário, na verdade, né? Você não consegue ignorar o Bitcoin e o que acontece quando você tem Bitcoin, da mesma forma que você não consegue ignorar a gravidade ou como a luz se dispersa no ar, como, sei lá, mecânica, física, etc. Você prefere ter essa moeda inconfiscável, que te permite não financiar a guerra, que te permite não financiar castração masculina, que te permite não financiar as coisas mais horríveis que existem hoje no mundo, progressismo, esquerdismo, ou você prefere ter Drex, real digital, dólar, dólar? O Bitcoin, ele inevitavelmente diminui a capacidade coercitiva do Estado e inevitavelmente diminui a capacidade do Estado de gerar guerras. O Bitcoin torna a sociedade mais honesta, mais rica, mais próspera e torna a sociedade mais segura, com menos incentivos à desonestidade, ao crime, ok? Então, quando você tem Bitcoin, você está apoiando os valores morais da sociedade como deveriam ser. Os valores os valores atrelados à ética, os valores atrelados à honestidade, atrelados às verdades objetivas do universo, basicamente. E quando você não tem Bitcoin, você não está apoiando, você está apoiando o outro lado, você está apoiando crime, não posso falar a palavra, né? Você está apoiando coisas ruins, certo? Faça sua escolha. Ainda tem tempo, certo? A partir do momento em que estados começarem a adquirir Bitcoin, bom, se até o parasita está começando a tomar o veneno que mata ele, porra, eu acho que já passou do tempo, tá ligado? Sei lá. Você de 2034, valeu a pena ter guardado Bitcoin? Ou valeu a pena ter guardado real
digital. Pois é.